Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Casa Vida Prática. E nesse podcast a gente fala um pouquinho sobre arquitetura, design de interiores, neuroarquitetura, neuroplasticidade, né? Termos que a gente sabe que são essenciais hoje num projeto. E quem está comigo hoje para a gente debater muito sobre o tema é a Maximira Durigan. Tudo bem? Tudo bem, eu agradeço muito o seu convite. E eu agradeço a tua presença, porque eu acho que vai ser uma troca muito importante da gente apresentar esse conceito de trabalho. E a gente começa por aqui falando da descoberta, do início da arquitetura na sua vida. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, dividisse com a gente essa história. Bom, eu me formei no século passado, eu acho, 1990. E naquela época a gente não se formava design de interior, era decoradora. Aham. Então, meu diploma é decoradora. Então, é designer de interiores, né? E aí, como que foi essa descoberta? Porque você vem de uma família que já tem um histórico mais voltado, né? Tanto não só para decoração de interiores, mas para artes plásticas, para essa valorização da arte dentro de um projeto, ou até para ter aquela memória afetiva. Na verdade, eu cresci numa fazenda e, e eu tive muito contato sempre com a natureza, né? E isso fez o meu olhar ser voltado para para esses sinais, né, da natureza, da beleza, né, para a estética e para uma harmonia. E eu e minha irmã, a gente sempre desenvolveu esse lado também eh, De transmitir por meio do trabalho esse contato mesmo, a valorização, a né? valorização desse contato, realmente, a valorização dos traços, dos perfis, da beleza, das cores, né? E e a gente usava muito o que tinha na época, né. Então eu aprendi, por exemplo, eu aprendi muito crochê, muito tricô, a pinturas, porque você a escola antigamente não era como é hoje, né, você ia na escola, ainda mais eu fiz o meu primário numa escola rural. Então pensa a diferença, né, de hoje, né, a criança de Os antigamente estímulos de antigamente e isso. hoje como uma criança é estimulada, né. O estilo antigamente era subir na árvore mesmo, era comer a fruta do pé, mas tinha essa coisa da textura, né, do equilíbrio, da harmonia, e aonde eu acho que eu fui focando nisso, né. E isso hoje é muito forte no meu trabalho, eu percebo isso, esse foco na natureza. Eu sou uma pessoa que realmente eu preciso estar em contato com a natureza e cada vez que eu volto dela para o escritório, nossa, a produção sai assim, é uma Flui, beleza. né. E conta, aí você iniciou esse trabalho de design de interiores. Fala um pouquinho desse início. Captação de clientes, indicação, como que foi estruturando a sua carreira? Eu fui trazendo, né, esse conceito que eu fui elaborando dentro de mim mesmo, né? Essa harmonia, esse equilíbrio, e aí fazendo isso dentro da própria casa, né? Trazer esse bem-estar, o que que simbolizava cada cor, o que significava cada objeto. E eu acho que o decorar, na verdade, é exatamente isso, é você enfeitar, harmonizar, né, organizar, ali para ter um equilíbrio aonde você mora, aonde você vive, onde você trabalha. E esse conforto, né, do local e da sua presença estimula uma troca de sensações. E isso é muito confortável e muito prazeroso, principalmente quando a gente entra já na área, vamos dizer assim, das emoções, né, dos equilíbrios do dia a dia, hoje em dia, dos estresse. Então essa parte entrou também um pouquinho, aí que foi puxando a parte um pouco da neuroplastia, da neuroarquitetura, incluindo aos pouquinhos. Então, na verdade, é um fio que você vai puxando, puxando, e as coisas vão se agregando, né? É isso que aconteceu. Hoje existe um conceito, né, a tecnologia, o despertar das pessoas acabam trazendo o nome,
né? A neuroarquitetura, neuroplastia, ok, mas quando eu comecei lá atrás, né, a gente não tinha isso muito claro, muito determinado. Eu sabia que eu conseguia aplicar tudo isso, mas não tinha um nome. Então eu não tinha um nome que eu poderia dar uma. Não existia nomenclatura, né. A gente tinha, lógico, os traços já desse conhecimento que Isso. veio sendo construído ao longo do tempo, ele era aplicado e hoje a gente tem esses conceitos já, Hoje tem um nome, né, um para nome, isso. uma nomenclatura para É. isso. E as pessoas quando buscam os seus projetos, elas já vêm com esse olhar? Tem uma identificação imediata? Conta um pouquinho como é esse relacionamento com o teu cliente. Eu acho que a gente atrai este perfil. Eu sou uma pessoa que tenho esse ponderamento, vamos dizer assim. Eu penso sim num conforto no meu projeto, mas antes de pensar no conforto do meu projeto, eu penso no conforto, o meu conforto, como é que eu vivo, né? Então, eu respeito, eu tenho um equilíbrio para comigo, e aí então eu consigo transferir isso na minha vida, né? No meu escritório, no meu dia a dia, nos meus amigos. E aí, então, eu acho que é isso que acaba, vamos dizer assim, as pessoas acabam fluindo, né, na vida da gente para agregar, para trazer coisas também, novidades, mas também para haver essa troca, que sabe exatamente aquilo que eu faço e, de alguma forma, também desperta na pessoa esse bem-estar. E fala: "É isso que eu quero, é isso que eu quero para mim". Então, não é assim: "Ah, vou ver lá no Instagram, né. Ai, gostei disso, gostei disso, gostei disso", mas sem sentido, né, sem uma presença, sem uma harmonia. E eu acho que é isso, o caminho faz você cruzar as pessoas certa, no momento certo, não só na minha vida, mas na vida do cliente também. E é isso que é o meu trabalho. E o que que você acha que mudou, assim, drasticamente, né? A gente tem várias, enfim, necessidades atuais, pelos tempos que a gente vive. Esse cliente hoje ele está vindo com quais dores? O que que ele precisa primeiro num projeto? Eu percebo muito que o cliente vem perdido. Ele sabe que tem coisas erradas, mas não consegue se organizar. A vida, que tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar, sufoca, né, e esquece a casa, esquece a família, esquece, aqueles pilares fortes, né. E é como eu te falei, se eu não tenho isso dentro de mim, como é que eu vou passar essa segurança para o cliente? E a harmonia do lar, ele tem o ambiente que transmite para ele sensação de que esta é a minha casa, aqui eu tenho conforto, acolhimento. A harmonia do espaço onde ele trabalha, não, aqui é produtividade. Ele tem que ter uma coisa que impulsiona, que dê movimentos. Entendeu a diferença? Então, ele tem que saber distinguir isso aí, para que ele saiba exatamente aonde ele trabalha, ele ter essas sensações e todo mundo ali falarem, né, ter a mesma sensação, A mesma sinergia no local de trabalho, sinergia para a de empresa ser impulsionada e andar, né? impulsionar, andar, mas ao mesmo tempo, quando ele está na casa dele, é outra a sensação. São outras emoções que ele tem que ter. Ele tem que ter paz e equilíbrio. E hoje Então, separar, assim, distinguir esses 2 ambientes está muito difícil, né, na vida das pessoas. porque as pessoas estão sufocadas de trabalho, né? Querem levar o trabalho para casa Para dar conta, né? para dar conta, perder o momento da família, perder o momento da criança, né? E às vezes não é assim muito tempo também, é qualidade, é só a qualidade. Então, às vezes, minutos que você fica com teu filho,
Seria a mesma coisa de ficar o dia inteiro. Não, o dia inteiro é impossível, E né? Maximiliana, você tocou num ponto que eu acho que é legal a gente falar. Neuroplastia, dentro de um projeto de arquitetura e que a gente tem ambientes ali ou espaços exclusivos para o uso das crianças. Como eu consigo melhorar, com essas soluções, esses ambientes? O que que eu posso criar em termos de resultado? Então, aí entra vários processos. São os elementos, né? Porque a criança já é muito por si só agitada, curiosa, né? Então, o que você tem que fazer? Um equilíbrio dos elementos, equilíbrio das cores. Porque se você, todo mundo acha, eu vou fazer um espaço para criança, eu vou fazer mega colorido. Uau! A criança entrar ali vai ficar Mais agitada mais ainda. agitada ainda, né? E isso a gente, hoje em dia, não precisa ter mais agitação do que tem, né? É, já está na medida, Já né? está na medida correta. Então, vamos acolher ela. Quando você vai fazer um quarto de bebê, você pensa ele todo colorido, extremo, ou você faz ele mais acolhedor, aconchegante? A criança chegou, ela tem que ser acolhida, ela tem que estar na tranquilidade, na felicidade, né? Então, tudo isso você já começa a descrever o ambiente. E é exatamente isso que você vai colher do ambiente. É essa troca. E hoje eu queria que você falasse um pouquinho dos projetos residenciais. A gente tem, né, embora você tenha apartamentos, casas amplas, escritórios amplos, a gente tem no mercado imobiliário ou da construção espaços cada vez mais reduzidos para um aproveitamento maior da área urbana. Como eu posso respeitar esse conceito de trabalho em metragens menores? Os espaços menores são os mais desafiadores, né? Porque você tem que colocar o conforto para a pessoa e, ao mesmo tempo, ele tem que ser utilitário. Ele tem que ser, dá para usar. De que forma ele dá para usar? Com o mínimo. A pessoa também, para comprar um imóvel desse, tem que pensar no estilo de vida própria. Ela tem que ser uma pessoa que tem um certo desapego. Não pode ser uma pessoa acumuladora. Acumuladora. E hoje as pessoas estão mais acumuladoras. Ou você acha que esse capitalismo deu uma freada, esse consumo extremo, e a gente tem agora uma compra mais assertiva, uma preocupação com sustentabilidade, ou isso ainda é utopia? Como que você vê esse mercado? Eu acho que o ser humano é uma caixinha de surpresa. E tem dos dois, né? Tem o ser humano que ele é acumulador, e muito, não só de objetos, mas de pensamentos, de conduta de vida. Ele vai acumulando, acumulando, que nem ele se perde mesmo. E tem aqueles que são desprovidos de todo, de tudo. Completamente, eu não preciso de nada. Qual é o certo, qual é o errado? Só o tempo vai nos dizer. Mas para um projeto de metragem reduzida, a É, gente deixa o acumulador de lado, como você estava isso. É um mencionando. perfil, né? Aham. É um perfil. A pessoa que vem para morar num imóvel pequeno, ela já parte do princípio de que ela vai ter poucas coisas. E vai ser somente o necessário. Mas eu acredito que essa pessoa, ela não abre a mão do conforto. Ela não abre mão do bem-estar. Então, o ambiente tem que ser agradável. Ele tem que ter cores ali aconchegantes, porque é pequeno, você não pode colocar coisas exageradas. E quando eu digo coisas exageradas, não é só móvel, são cores, são a iluminação, né? Todas as informações que vão atingir a você não podem ser exageradas, elas têm que ser do tamanho do imóvel. Isso é muito bom a gente frisar. E assim, eu quero esmiuçar com a Maximira essa questão, né, importante mesmo, da neuroplastia, porque a gente vê que ainda existe uma certa dificuldade de entendimento das pessoas, principalmente na hora de contratação de um projeto. A gente fica tão antenado em tudo que está rolando nas redes sociais, né? Conceitos de projetos assim, de mostras de decoração,
que muitas vezes a gente se perde com essas informações, ou até em pastas de Pinterest, né, e outras referências, que a gente fica com dificuldade mesmo desse entendimento da importância de cada elemento no resultado final do projeto. Então, a gente tem que ter uma compra mais assertiva, sim. E esse tete a tete com o profissional que está fazendo o nosso projeto, para que a gente não tenha esse conflito interno causado pelo excesso. É isso? É, eu pontuo de uma forma assim: a pessoa, quando vai comprar um imóvel, ela já tem que estar com um profissional junto, traçando o perfil dela. Eu não sou só uma decoradora, uma designer. Eu tenho que levantar o perfil da pessoa. Eu tenho que conversar várias vezes com ele ou ela, no caso, o ser humano. E, e entender o que ele busca e o que ele é, como ele vive. Para que isso una num imóvel que não é barato. Ele pode ser pequeno, mas tudo envolve muitos valores, para que seja mais assertivo. Então a pessoa fala assim: "Ah, eu comprei um imóvel, tô aqui a chave, faça". Isso Opa! tem tudo para dar errado, gente, né. Ou, de repente, a pessoa tá tão alienada que é isso aí mesmo que ela quer. Eu não sou assim, eu gosto de conhecer, entender e vamos agora sim organizar aonde você vai morar, né. Eu sou assim, então é aquilo que eu comentei lá atrás, eu tenho respeito por isso, então eu valorizo isso. Então a pessoa vai comprar um imóvel pequeno, mas qual é o seu perfil? Vamos ver se é isso mesmo que você quer? Vamos sentar e avaliar, é isso mesmo que você quer? Sim, não é 100%, tá, é assim, 10, 20% vai ser negativo e 80 ou 70% vai ser positivo. Ok, você está no caminho certo. Agora, quando elas são um outro peso, né? Não, não é isso que eu espero. Ah, mas faça para mim um apartamento de 45 metros, mas eu quero uma mega TV. Eu quero um áudio. Então, a gente não está falando a mesma coisa, a mesma linguagem. E é melhor você guardar esse dinheiro, poupar mais um pouquinho. Vamos para o próximo. Para um apartamento um pouquinho maior, né, que dê É, para a gente atender essas necessidades vamos que você para está um próximo. trazendo. Vamos procurar. Olha só, gente, para entender um pouquinho desse olhar peculiar, né, que eu acho, sobre os projetos, a gente vai mostrar um pouquinho dos projetos que a Maximira separou para a gente. Para você ver um pouquinho, desses perfis diferenciados. Essa é uma residência, né, Maximira? Isso, é um apartamento. Um apartamento. Fala um pouquinho desse projeto. O que que essa família esperava? Quem mora? Qual o perfil desses moradores? A gente tem materiais nobres. Eu queria que você contasse um pouquinho da história. É um apartamento grande, realmente. Foi um apartamento de 380 metros. Ele tem muita luz, muita luz. Então, em outros ângulos, você vai acabar vendo uma incidência muito grande do sol. E para valorizar janelas, né, eu coloquei aí cortina para proteger o piso, principalmente que é madeira, mas quando você abre essas cortinas, existem esses biombos que dão um desenho, né, e aí quando a luz bate nesses biombos para entrar, ela forma uma história aí dentro. É todo um trabalho que acontece no piso, é lindo. Só que para fotografar isso, sabe, eu acho que é um equipamento muito especial que a gente não teve ainda para fazer. Então, aqui está um pouquinho fechado o ambiente, mas eu adoro trabalhar com essa história da luz e sombra. É uma das coisas que traz muito conforto para gente e traz no mesmo ambiente diferentes, Cenários, né? possibilidades e Possibilidades. cenários, isso de receber, viver, jantar, almoçar, tomar um café da manhã, né.
Aí é uma outra, a gente vê ali no fundo, né, essa sala de jantar que a gente estava mostrando, e aí ela é integrada aí ao estar Isso. Aí você vê quantidades de janelas, de né? janelas, né, que a gente tem Portas e muita janelas. iluminação natural. Isso. Tem bastante iluminação natural. Então, eu priorizei as iluminações e pouca iluminação no teto. Muito pouca. Porque à noite é um estado mais assim de relaxamento mesmo. Então, ela tem pontuais, são luminárias pontuais. Todo o piso é de madeira nessa área social? Na área social, todinho madeira. Aqui, à esquerda, é um painel inteiro. E a gente tem uma lareira ali? Tem uma lareira, mas eu tenho 3 portas nesse painéis, que Ah, que você estão não. mimetizadas. Isso mesmo. É, e não dá para ver mesmo. E elas vão para onde? Para um lavabo? Para. Uma vai para uma adega, É. em cima da lareira é um armário de 2 portas, que onde ficam todos os equipamentos da TV, que não está no home, né. E do lado esquerdo da lareira, só tem um pedacinho ali, mas é um perfil, é uma porta que vai para a copa. Então tá tudo mimetizado ali, Sim, escondidinho, privativo nesse painel. sim, porque aí a ideia, na verdade, é você não ter a visão dos outros ambientes. É você curtir esse mesmo. Então, quando a lareira está acesa, você curte a lareira. Quando a TV está acesa, você curte a TV. Não tem tantas informações vindo, sabe? Você consegue o foco naquele que E o você está foco querendo. na atividade que você está querendo realizar Isso, naquele momento. exatamente. Aqui é a cozinha. A cozinha, eu adoro expor os eletrodomésticos. Muita gente gosta de camuflá-los, né, disfarçá-los. Eu gosto de expor, porque eu acho assim, os eletros bom, eu sou italiana com árabe, pensa. Adoro cozinhar, né. Então eu acho que, assim, os eletrodomésticos hoje em dia, eles estão Lindos, né? O design é lindos, muito bonito. maravilhosos. Sim. E aí eu acho um crime fechá-los, escondê-los. A cozinha para mim é o coração da casa, eu acho. E ela é realmente um dos ambientes que você vê que as pessoas mais se preocupam nesse momento, né? É, porque traz, né, aquela coisa do acolher, a família, né. Hoje meu sonho é ter uma cozinha imensa, numa ilha imensa, onde eu faço um panelão de comida com a família inteira reunida. Então a gente vê, né, esse conceito de projeto de deixar os eletrodomésticos à mostra. Sim, todos eles bem à mostra e com uma circulação bem tranquila. Isso porque o apartamento é grande, Uhum, proporciona, né. sim. E ela é bem completa, né? A Sim, gente para tem. lava-louça, a cuba, você vê que é uma cuba exposta, né, não é Uhum. camuflada. Você preservou algumas paredes do próprio apartamento, né? Sim, é de concreto. Concreto aparente ali, né? Que é o concreto mesmo. Eu adoro essa mistura do concreto e a pedra natural. Parece que um valoriza o outro, né. O concreto, ele é valorizado quando você põe um material nobre do lado dele. E, ao mesmo tempo, ele não rouba a cena do material nobre. Sim. Ele é isso mesmo, ele enaltece mesmo o valor do material que você está Isso. E colocando eu do acho lado, que né? isso aí traz uma sofisticação, assim. E é uma sofisticação que a gente vê, né, nos conceitos mais atuais e mais que todo mundo gosta muito de seguir. A gente tem o estilo industrial, mas não, é um estilo que, na verdade, a gente não gosta de falar mais em estilos, mas é um conceito que é o que você falou. É um moderno, é um contemporâneo, que você consegue realmente dar o destaque para cada elemento, não tendo que poluir com tanto elemento, né? Valorizar ele, né, o Valorizar que os ele é. materiais, o que ele é, né? Isso. É exatamente o que a gente busca lá na natureza, né. É. O que ele é. Então ele não pode ser menos do que ele é, nem mais do que ele é, mas tem que mostrar a beleza dele. Muito bom, gente. Olha que funcional, poucos elementos, né? A gente tem um minimalismo também aí, e torna esse ambiente agradável para a gente ficar horas na atividade que tem que ser feita no local, né? É prazeroso, É mostra que é prazeroso, prazeroso, né. é prazeroso. E a Maximira estava me contando um pouquinho antes da gente começar a entrevista
eh, de conceitos mesmo, até de negócios na área da saúde que estão mudando em decorrência das nossas necessidades. Essa é uma clínica, né, Uma, de multiespecialidades. uma clínica de medicina integrativa. E aí me conta um pouquinho qual que era, enfim, a gente pega o branding da marca, né, da clínica, a gente traça esse briefing do perfil de pacientes que essa clínica vai atender. Como eu construo esse projeto? Eu parto também do princípio de que quem é o médico, ou quem é o advogado, ou quem é o profissional que vai exercer dentro desse ambiente. Ele que tem que passar toda uma credibilidade. Então, se você vai numa clínica aonde a sala de recepção que está recebendo você, o paciente dele, o cliente dele, é de qualquer forma, como é que é o raciocínio da pessoa, desse Uhum. profissional? Eu vou ter coragem, né, de me submeter a procedimentos indicados por esse profissional? Existem vários fatores que talvez você não tenha escolha, Uhum. mas quando você tem a escolha, a hora que você abriu a porta, você bate o olho, é a primeira sensação que você vai ter. Vamos trabalhar ainda o emocional e a sensação. É um lugar onde te transmite uma segurança, onde te transmite alguém pensou, alguém teve um cuidado, não é de qualquer forma, né. Então aqui a gente começa a valorizar essa recepção do próprio paciente. Essa é uma entrada ali, é o hall do elevador, já fica na entrada da recepção. Trabalhada todo com os elementos em madeira e Uhum. pedra. Eu gosto muito de trabalhar com essa Essa mescla de mistura. materiais. Acho que a madeira, só a madeira, ela fica um pouco pesada, Aham. fechada. E a pedra traz a leveza, né, um pouco mais de alegria, um pouco mais de brilho. Então esse contraste dá muito equilíbrio. Essa coisa de não tem mais clínica médica ou até hospital, não tem mais aquela coisa da dor, do sofrimento, né, tem que ser mais aconchegante e acolhedor. E aí é uma área, né, de descompressão que a gente fala, que é uma área do café, Café, um chá, bate-papo, isso. porque Aí a pessoa normalmente vai eles colocam degustações, porque como fala de medicina integrativa, tem nutricionistas, né, Uhum. nutrólogos, então eles acabam degustando coisas também. E é interessante porque, a gente consegue, né, o paciente vai ficar horas aí, então ele acaba tendo esse bem-estar, né, Isso, fazendo uma de pequena refeição. um lanchinho rápido, uma pausa no atendimento, isso já dá uma mais leveza também, né, Sim. nesse dia na clínica. Aqui é um outro conceito, é uma outra clínica É uma outra também, clínica, uma clínica já de estética, tá, né, aí já fica o consultório integrado com a parte do atendimento de ali, atendimento mesmo de do procedimento. procedimentos, né, do Isso. paciente. E você pode observar que é tudo bem pensadinho, elaborado, Sim, bem organizado, para né. que cada item fique ali à mão na hora do atendimento. E a pessoa deita nessa maca, né, falando assim: "Não, tá tudo higienizado", passa assim, né, uma coisa Passa essa saudável. segurança que Isso. requer o ambiente da área de saúde, né. É uma outra sala, você vê, o consultório é menor, Uhum, bem sim, menor que aquele que o primeiro, primeiro. mas ele não deixa de ter o mesmo significado, passa a mesma sensação e o mesmo glamour, né. Uhum. E aí era a recepção, né, eu queria que você comentasse um pouquinho aí da recepção. Essa recepção, este médico, ele tem esse dom também. De tocar piano. Ele adora tocar piano, então ele pôs o piano, é um piano eletrônico, ele toca durante o dia sozinho, Aham, mas no início e no final do expediente do médico, ele mesmo se dá o luxo de sentar ali e relaxar, aham. ele mesmo tocando, sabe. É é maravilhoso isso, cada vez que eu vou até lá, eu choro. Do lado do piano tem um vidro, um Tá. tem um mosaico de pedras atrás, que tem Uhum. um relevo, e ali corre água. Então tem uma luz também.
que acho que aqui estava desligado. E aí dá pra gente ter essa sensação mesmo de bem-estar, a água, o barulhinho da água ali, né? E esse efeito também Isso, a que essa música proposta relaxa, traz, né? né? A água relaxa. Então, como é procedimentos, a coisa meio desconfortável, doloridinha. Aham. Mas aí a proposta é você toma um cafezinho, toma um chazinho, Dá uma fica relaxadinha, relaxadinha. e vai ficar lindo, né? É, Vai ficar maravilhoso. e depois tudo vai compensar. Tá? Ah, e o médico, É. você vê como o meu médico, ele da estética, ele tem um dom mesmo. Essa escultura de pedra na mesa, esse Aham, busto, esse busto. ele que esculpiu. Olha que legal, gente. Então é tudo também contando um pouquinho da história, né? Desse profissional que tem não só hobbies, mas dons, talentos diferentes e que estão expostos aí no negócio que ele passa a maior parte do tempo da vida dele, né? Que é o É o consultório. trabalho dele, então ele tem que ter, né, essa sensação do bem-estar e produtividade, né, produtividade dentro do ambiente de trabalho dele, Aham, tão bom quanto quando ele está dentro da casa dele. sim. Essa é a sala principal dele. Ah, tá. Essa Essa é a sala principal. é o consultório principal, tem esse cantinho aí, essa parte do bar. Aham. Que também tem, né? O que a gente estava falando que é Isso. importante. Essa pausa, esse Esse espelho bate-papo. grandão aqui, que Aham. está refletindo, O né, outro o lado da outro lado, na recepção. verdade, é que a TV está desligada. Ela Uhum. passa todas as imagens do que o médico faz, os procedimentos que tem na clínica, enfim. E aí estava desligado, então por isso está refletindo tudo ao lado da janela, né? Gente, isso é uma amostra do trabalho da Maximira, um portfólio extenso aí nessa carreira, que, né, é um presente, eu acho que trazer essas soluções que nos trazem e fazem refletir sobre esse olhar tão necessário, eu acho que para o design de interiores, para essa questão da gente valorizar realmente a natureza, a parte, né, que a gente tem de cumprir o papel de soluções, mas trazer esse bem-estar cada vez mais forte dentro dos conceitos dos projetos. Maximira, termina aqui deixando as suas redes sociais para o pessoal. A minha rede social é o meu nome mesmo, porque acho que é o único, não deve ter outro. É Maximina Durigan, é só digitar e vai ter um pouquinho do meu histórico ali. Eu não sou uma pessoa muito forte na mídia do meu Instagram, porque eu acabo misturando um pouquinho essa coisa do meu dia a dia também. Porque eu gosto disso, sabe? Eu acho que valorizo muito isso. Mas tá aí, para quem quiser, eu agradeço. É um lifestyle, né, para você conhecer um pouco mais desta profissional aí, no segmento da arquitetura de interiores, que a gente preza tanto aqui nesse podcast. Dúvidas, entre em contato com ela pelo direct, enfim. E eu quero te agradecer a presença mais uma vez aqui. E entre em contato com a gente pelo casavidaprática.com.br e no Instagram, Revista Vida Prática. Te aguardo no próximo episódio.